A deputada, né? Erika Hilton. Super atuante nas redes sociais, os esquerdistas gostam muito dela. Queria entender a sua opinião sobre ela e sobre o trabalho que ela vem desenvolvendo. Pois é, só o fato de nós sermos obrigados a usar o pronome feminino para se referir a alguém que nasceu com cromossomo XY já demonstra que nós perdemos totalmente a nossa liberdade de consciência e de crença. Tem um filósofo, um dramaturgo, não me lembro a nacionalidade dele, mas um dramaturgo chamado Groucho Marx. E ele diz a frase assim: Você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Quando você olha para Erika Hilton, não importa quantos procedimentos estéticos ela faz. Né? Você olha, você vê que você está diante de um exemplar masculino da espécie humana. Um corpo que recebeu desde o ventre da mãe o estímulo, a influência do cromossomo Y produzindo testosterona. E você olha para essa mulher e vê que ela é presidente da comissão da mulher que vai discutir quais são os nossos interesses. Eu gostaria de saber como é que a Erika Hilton se sente quando ela está com cólicas menstruais. Será que ela consegue ter alguma ideia de como é? Será que algum dia ela teve medo quando o ciclo menstrual dela atrasou? Será que estou grávida? Será que ela correu para a farmácia aos 16 anos, após ter tido relação com um namorado de 16 anos, e pensou: meu Deus, será que eu estou grávida agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer meus estudos no ensino médio? Nunca ela teve essa sensação. Coisas mais básicas que uma menina enfrenta. Né? A vergonha de você usar um absorvente e não dar conta do seu fluxo menstrual no dia de aula de educação física. A Erika Hilton não sabe o que é isso. Aliás, a própria esquerda cunhou o termo lugar de fala, que pretende dizer que determinadas abordagens ou determinados temas são melhores expostos por quem os viveu na pele. Eu até questiono esse conceito de lugar de fala, porque um médico sabe mais sobre câncer do que uma pessoa que passou por um câncer. Embora saiba de maneiras distintas. Por outro lado, a pessoa que passou por um câncer, só ela sente a dor da doença, de modo que nenhum médico, que após ter estudado 50 mil pacientes com câncer, é capaz de sentir. Então a gente enfrenta esse dilema. A esquerda diz que os homens não podem discutir sobre aborto porque não tem lugar de fala. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa que tem um pênis pode dizer quais são os interesses das mulheres. E pode, inclusive, nos chamar de imbecis, que foi o que a Erika Hilton fez, né? Falou que uma mulher biológica como eu sou uma imbecil quando ela xingou e colocou o termo cis, o sufixo cis em maiúsculo, né? Aliás, a gente já começou a perder a batalha cultural para essa turma quando a gente aderiu aos termos deles. Eles dizem que nós usamos assim, ó, violência política de gênero. A gente usa às vezes. Não existe violência de gênero. É violência sexual. É quando a violência é praticada em decorrência do sexo de alguém. Nem existe como aderir à palavra gênero para se referir à identidade sexual de alguém. A gente já perdeu essa batalha porque as políticas públicas já usam gênero. O fato de você dizer mulher trans e mulher cis é uma. Você está prostituindo a sua inteligência, você está prostituindo a linguagem, você está aceitando usar os termos do teu inimigo. Eu, Ana Campanholo, não sou uma mulher cis. Não sou mulher. E daí você decorre o resto. Daí você decorre como é que eu faço sexo? Decorre do fato que eu sou mulher. Faço como então? Como mulher. Se eu sou mulher, você não precisa supor ou pressupor ou perguntar qual é o meu pronome. Você não precisa pressupor o que eu tenho no meio das pernas. A gente, quando começa a discutir se uma pessoa é uma mulher trans ou um travesti. Esses dias eu tava dentro do avião e um político, esses mais antigos, sentou do meu lado e perguntou: Ô deputada, me explica a diferença entre travesti e transexual. Aí eu falei: olha, me parece que o travesti é a pessoa, o homem que mantém o membro masculino, mantém o pênis, mas todo o resto ele se parece com uma mulher, ele colocou silicone, adotou um nome feminino, usa maquiagem, usa peruca. E o transexual é a pessoa que transicionou de identidade sexual. Então ela fez cirurgias mais invasivas e removeu o pênis e tal. E ele me fez essa pergunta: "Tá, mas a Erika Hilton, ela tem ou não tem pênis?" Daí me parece que tem, né? Não faço a menor ideia. Não, me parece que não foi transicionado. Eu acredito que não. Porque ela relaciona com uma mulher biológica, não é? Eu não sei, eu não conheço muito a Erika Hilton. Alguém tem informações aí, não? Os dois são transicionados? Comentem aí embaixo. Com Gente, certeza o nosso público sabe. bom, eu não sei. Mas enfim, aí ele me falou: mas então como é que faz pra saber? Coloquem nos comentários aqui Então, que eu vou ajudar. como é que eu faço pra saber se é transexual? Você percebe isso? Sim. Eu tenho que te perguntar. Eu enfrentei um processo recentemente contra uma pessoa que tem uns 2 metros de altura,
100 quilos, passou um batom, botou silicone e me obrigou a chamá-lo pelo nome feminino. E aí nós tivemos um debate, e no debate eu não cedi nesse ponto. Essa pessoa tinha um nome feminino, eu vou inventar para não criar celeuma. Laura. Eu falei, como é que você quer ser chamado? Quero ser chamada de Laura. Eu falei, eu vou te chamar de Laura, porque eu tô te fazendo uma gentileza. Assim como eu chamo a minha filha de princesa. Assim como eu chamo a pessoa que eu gosto de amor. Não é o nome da pessoa, mas vou fazer uma gentileza. Então, por educação, eu vou te chamar de Laura. Mas, no entanto, contudo, você é um homem. Isso tem que ficar claro nesse debate, a priori, na discussão. Nesse debate, o Nicolas estava também. Era um debate sobre teoria de gênero, perspectiva de gênero. Então, veja bem, a voz de homem, comportamento de homem, corpo de homem, cromossomo de homem, tamanho de homem, postura de homem, que só faltava me bater, tudo de homem, mas diz que quer ser chamada de Laura. Eu falei, então eu vou te chamar de Laura a partir de agora. Então, eu vou te chamar de Laura a partir desse momento. Então, mesmo assim, nós vamos discutir o que nós estamos discutindo nesse debate, que é perspectiva de gênero, ideologia de gênero. Então, para eu poder discutir, eu tive que dizer o meu ponto de vista. Por mais que a perspectiva de gênero histórica, sociológica, diga que você pode ter uma identidade sexual, uma identidade de gênero diferente dos seus dados sexuais, eu discordo, acho que homem é homem, mulher é mulher. As exceções são poucas e são claras, como síndrome de Morrison, como o hermafrodita, que na verdade é o intersexo e tal. E, enfim, fui processada. Processada por dizer que o cara que estava na minha frente, que é um homem com voz de homem, era um homem. Só que o juiz me deu vitória nessa causa, eu venci a causa. Mas veja, foi muito interessante a decisão do juiz. Ele disse o seguinte: em se tratando de uma deputada discutindo políticas públicas a respeito desse tema, nós vamos entender que isso não foi uma ofensa, que isso foi um debate de ideias. Mas se não fosse o ambiente onde se passou isso, se fosse num banheiro, numa padaria, num restaurante, isso seria transfobia. Ou seja, eu como deputada posso dizer: André, se tu botar uma peruca e disser que agora tu é Andréia, eu tenho o dever legal de te chamar pelo nome que tu quer ser chamado. Uma mulher é estuprada por um cara desses, tá? Por um homem desses, que alega transição, como teve o caso de um nazista agora, que pra mudar de penitenciária na Alemanha, transicionou de gênero depois de preso, e daí pra ir pro presídio feminino. Você é estuprado por um cara desse, você é obrigado, olha só, pela lei, a tratá-lo com um pronome de tratamento que ele se sente mais confortável emocionalmente. O cara violou minha dignidade, violou minha liberdade sexual, estuprou, me agrediu, me humilhou. E eu vou pro tribunal do júri e tenho que chamar o cara pelo pronome que ele se sente confortável. Não tem mais senso de proporção nesse país. Não é possível, quer dizer que você me estupra, eu tenho que te chamar de Cinderela, se esse for o teu nome. É um absurdo. E aí a gente tem hoje na Comissão da Mulher, nos representando como mulheres, um homem que está mais comprometido, uma pessoa que está mais comprometida, que é um homem biológico, com os interesses da pauta GLS do que com os interesses da Comissão da Mulher. Então, não estou dizendo que não pode ocupar cargo. O povo não quis votar nela. Acho que o nome dele é Rafael, né, de origem. O povo não quis votar na Erika Hilton. Então, ele que presida a comissão de transicionados, a comissão trans, gay, a comissão sei lá do quê. Porque os interesses das mulheres que envolvem o que, afinal de contas, nos distingue eu e você, André. No geral, nós somos basicamente iguais, temos a nossa alma tem o mesmo valor para salvar a sua alma e para salvar a minha, é o mesmo caminho, evitar o pecado, procurar a santidade, é tudo igual para nós. Direitos civis, propriedade, tudo igual. O que nos diferencia substancialmente, materialmente de forma inegável, é que se nós tivéssemos uma relação sexual, as minhas consequências durariam uma vida inteira e as tuas durariam 5 minutos. Uhum. Então, isso nos diferencia porque é uma diferença biológica que eu não consigo superar isso com qualquer política pública, com um documento, ainda que você transicione, mude teu corpo, mude teus hormônios, faça uma cirurgia, agora passe a se chamar Andréia, você não vai saber o que é a sensação de fazer um teste de gravidez e pensar se está grávida ou não. Nem em 1000 vidas você vai saber o que é isso. Você não vai saber o que é, no seu último ano de faculdade de medicina, achar que está grávido do namorado e pensar, e agora? Não vou me formar mais médica? Os 4 anos que eu fiz aqui não valeram nada? E agora, como vai ser cuidar dessa criança e ao mesmo tempo terminar o estágio probatório ou do concurso público que eu passei? Uma delegada que engravida na última fase do concurso. Nenhuma Erika Hilton vai saber o que é isso. Então, não estou dizendo que ela não tem que ter espaço na política, quer falar sobre os interesses dos trans, eu sei lá quais é que são os interesses dos trans, mas deve ter algum. Quer falar sobre seus interesses, cria a comissão dos transicionados,
né? Eu gosto de chamá-los, inclusive você que é de direita está nos assistindo a partir de hoje